A paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos ao canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Marcel Rocha e tenho este canal o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. E para isso, hoje estamos dando sequência à nossa leitura anual. Hoje faremos a leitura nos capítulos 1 a 4 do livro de 2 Reis, onde finalizamos o livro de 1 Reis. Glórias a Deus, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Glórias a Deus. Vamos à leitura? Capítulo 1 de 2 Reis. Assim diz a palavra do Senhor. Depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. Ora, Acasias caiu pela grade do seu quarto alto em Samaria e adoeceu, e enviou um mensageiro dizendo-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. O anjo do Senhor, porém, disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Agora, pois, assim diz o Senhor: da cama em que subistes não descerás, mas certamente morrerás. E Elias se foi. Os mensageiros voltaram para Acasias, que lhes perguntou: Que há que voltastes? Responderam-lhe eles: Um homem subiu ao nosso encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou. E dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subistes não descerás, mas certamente morrerás. Pelo que ele lhes indagou: Qual era a aparência do homem que subiu ao vosso encontro e vos falou essas palavras? Responderam-lhe eles: Era um homem vestido de pelos e com lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. Então o rei lhe enviou um chefe de 50, com os seus 50. Este subiu a ter com Elias, que estava sentado no cume do monte, e disse-lhe: Ó homem de Deus, o rei diz: Desce. Mas Elias respondeu ao chefe de 50, dizendo-lhe: Se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então desceu fogo do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro chefe de 50 com os seus 50. Este lhe falou, dizendo: Ó homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Também a este respondeu Elias: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Ainda tornou o rei a enviar terceira vez um chefe de 50 com os seus 50. E o terceiro chefe de 50, subindo, veio e pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe, dizendo: Ó homem de Deus, peço-te que seja preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Eis que desceu o fogo do céu e consumiu aqueles dois primeiros chefes de 50 com os seus 50. Agora, porém, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não tenhas medo dele. Levantou-se, pois, e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Porque me enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel, para consultares a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar em seu lugar no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filho. Ora, o restante dos feitos de Acasias, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Agora capítulo 2.
Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me envia a Betel. Eliseu, porém, disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu. Eles disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: Sim, eu sei. Calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me envia a Jericó. Ele, porém, disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu. E lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: Sim, eu sei. Calai-vos. E Elias lhe disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me envia ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dentre os filhos dos profetas, e pararam defronte deles, de longe. E eles dois pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa, e dobrando-a, feriu as águas, as quais se dividiram de uma a outra banda, e passaram ambos a pé enxuto. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja sobre mim dobrada porção do teu espírito. Respondeu Elias: Coisa difícil pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: Meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E não ouviu mais. Pegou então das suas vestes e as rasgou em duas partes. Tomou a capa de Elias, que dele caíra, voltou e parou à beira do Jordão. Então, pegando da capa de Elias, que dele caíra, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu as águas, estas se dividiram de uma a outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte dele em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vindo ao seu encontro, inclinaram-se em terra diante dele. E disseram-lhe: Eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Deixa-os ir. Pedimos-te em busca do teu senhor. Pode ser que o espírito do Senhor o tenha arrebatado e lançado em algum monte ou em algum vale. Ele, porém, disse: Não os envieis. Mas insistiram com ele, até que se envergonhou e disse-lhes: Enviai. Enviaram 50 homens, que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para Eliseu, que ficara em Jericó. E ele lhes disse: Não vos disse eu que não fosseis? Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que a situação dessa cidade é agradável, como vê o meu senhor. Porém as águas são péssimas e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me um jarro novo, e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitando sal nele, disse: Assim diz o Senhor: Sarei estas águas, não mais sairá delas morte nem esterilidade. E aquelas águas ficaram sãs até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu disse. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, os meninos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: Sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. E dali
foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Agora capítulo 3. Ora, Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém, não como seu pai, nem como sua mãe, pois tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que este fizera Israel pecar, e deles não se apartou. Ora, Messa, rei dos Moabitas, era criador de ovelhas, e pagava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel. Por isso, nesse mesmo tempo, Jorão saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E, pondo-se em marcha, mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas rebelou-se contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? Respondeu ele: irei. Como tu és, eu sou. O meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E perguntou: por que caminho subiremos? Respondeu-lhe Jorão: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram, pois, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando durante 7 dias, e não havia água para o exército, nem para o gado que o seguia. Disse então o rei de Israel: ó Senhor, chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor por quem consultemos ao Senhor? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai ter com os profetas de teu pai e com os profetas de tua mãe. O rei de Israel, porém, lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Respondeu Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te contemplaria, nem te veria. Agora, contudo, trazei-me um arpista. E sucedeu que, enquanto o arpista tocava, veio a mão do Senhor sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitos poços, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, nem vereis chuvas, contudo este vale se encherá d'água. E bebereis vós, os vossos servos e os vossos animais. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E ferirei todas as cidades fortes e todas as cidades escolhidas. Cortarei todas as boas árvores, tapareis todas as fontes d'água e cobrirei de pedra todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, à hora de se oferecer os sacrifícios, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu d'água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram-se todos os que estavam em idade de pegar armas, e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. Levantaram-se, pois, os moabitas de madrugada, e resplandecendo o sol sobre as águas, viram diante de si as águas vermelhas como sangue. E disseram: isto é sangue. Certamente os reis pelejaram entre si e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa moabitas. Quando, porém, chegaram ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e bateram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda entraram na terra, ferindo ali também os moabitas. E arrasaram as cidades, e cada um deles lançou pedras em todos os bons campos, entulhando-os. Taparam todas as fontes d'água
e cortaram todas as boas árvores. Somente aqui, Aresete, deixaram ficar as pedras. Contudo, os fundeiros a cercaram e a feriram. Vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam da espada para romperem contra o rei de Edom. Porém, não puderam. Então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. Agora, capítulo 4. Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu: Que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita azeite em todas essas vasilhas e põe à parte a que tiver cheia. Então ela se apartou dele. Depois, fechada a porta sobre si e sobre os seus filhos, esses lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Veio ela, pois, e o fez saber ao homem de Deus. Disse-lhe ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Sucedeu também certo dia que Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o reteve para comer, e todas as vezes que ele passava por ali, lá se dirigia para comer. E ela disse a seu marido: Tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto sobre o muro, e ponhamo-lhes ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, quando ele vier a nós, se recolherá ali. Sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita. Ele a chamou e ela se apresentou perante ele. Pois Eliseu havia dito a Geazi: Dize-lhe: Eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ao que ela respondera: Eu habito no meio do meu povo. Então dissera ele: Que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi dissera: Ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Pelo que disse ele: Chama-a. E ele a chamou, e ela se pôs à porta. E Eliseu disse: Por este tempo, no ano próximo, abraçarás um filho. Respondeu ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Tendo o menino crescido, saiu um dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: Minha cabeça, minha cabeça. Então ele disse ao moço: Leva-o à sua mãe. Este o tomou e o levou à sua mãe. E o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia, e então morreu. Ela subiu, deitou-o sobre a cama do homem de Deus, e fechando sobre ele a porta, saiu. Então chamou o seu marido e disse: Manda-me, peço-te um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Disse ele: Por que queres ir ter com ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem.
Então ela fez albardar a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não me detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu, pois, e foi ter com o homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a de longe o homem de Deus, disse a Geazi seu moço: eis aí a sunamita. Corre-lhe ao encontro e pergunta-lhe: vais bem? Vai bem com teu marido? Vai bem teu filho? Ela respondeu: vai bem. Chegando ela ao monte, à presença do homem de Deus, apegou-se-lhe aos pés. Chegou-se Geazi para retirar, porém, o homem de Deus lhe disse: deixai-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu, e não mo manifestou. Então disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes. Ao que ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. A mãe do menino, porém, disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentidos. Ele que voltou a encontrar-se com Eliseu e o informou, dizendo: o menino não despertou. Quando Eliseu chegou à casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então ele entrou, fechou a porta sobre ele ambos e orou ao Senhor. Em seguida, subiu na cama e deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os seus olhos e as mãos sobre as suas mãos, e ficou encurvado sobre ele até que a carne do menino aqueceu. Depois desceu, andou pela casa de uma parte para outra, tornou a subir e se encurvou sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E ele a chamou. Quando ela se lhe apresentou, disse ele: toma o teu filho. Então ela entrou e prostrou-se a seus pés, inclinando-se à terra, e tomando seu filho saiu. Eliseu voltou a Gilgal, e havia fome na terra, e os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a fim de apanhar ervas, e achando uma parra brava, colheu dela, e a sua capa cheia de colossíntidas, e voltando, cortou-as na panela do caldo, não sabendo o que era. Assim, tiraram de comer para os homens, e havendo eles provado o caldo, clamaram dizendo: ó homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Ele, porém, disse: trazei farinha, e deitou-a na panela e disse: tirai para os homens, a fim de que comam. E já não havia mal nenhuma na panela. Um homem veio a Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Eliseu disse: dá ao povo, para que coma. Disse, porém, seu servo: como hei de pôr isso diante de 100 homens? Ao que tornou Eliseu: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então nos pôs diante, e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Aqui finalizamos a leitura do dia 19 de abril, nos capítulos 1 a 4 do livro de 2 Reis. Que Deus abençoe a todos. Continue conosco. Até a próxima, irmãos.